Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Murilo, que faz parte do nosso fã-clube, o Star Trekkers, e nós vamos comentar um pouquinho sobre o novo gibi e da nova série de Star Trek Picard. Com isso, Murilo, por favor, apresente-se. Olá pessoal, eu sou o Murilo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidado para a gente fazer um review aí do primeiro gibi que saiu sobre Star Trek Countdown para a série do Picard. Estou muito feliz de estar aqui para comentar isso daí com vocês. Obrigado, Murilo. E aí, Fábio, o que você tem a dizer? Olá, Trekkers! Mais um falando sobre Star Trek e hoje sobre um gibi sensacional, na minha opinião, prevendo já o que vai acontecer em Star Trek Picard em janeiro. Vocês tiverem a possibilidade de ler esse gibi, eu recomendo muito e conhecer um pouquinho mais de Picard. É isso aí. Sem mais delongas, vamos colocar aqui o gibi do Picard, começando já com a primeira página dele, né? Vamos começar já aqui com o começo. Essa é a página inicial. O que você achou dessa página aí, Murilo? Eu gostei muito, tá? Ele traz o Picard voltando à ativa, né? Depois da última vez que a gente o viu em Nemesis, né, em 2012, ele era capitão da Enterprise, e agora ele como almirante aí em Romulus, né? Vamos descobrir o que ele está fazendo aí, voltando a trabalhar. Só que realmente a imagem ficou, o desenho, né? Deixou um pouquinho a desejar, que eles colocaram uma cara aí bem estranha, meio séria nele, né? Parece que a cabeça colado em cima do corpo. E aí, Engler, o que você acha? Isso quer dizer, o gibi é muito bom, mas a capa deixa muito para desejar, porque parece que encaixaram a cabeça do Picard num manequim de almirante, né? Podia ter sido escolhido uma imagem melhor, que talvez o César tenha aí algumas imagens melhores de capas alternativas que eles lançam nos Estados Unidos. Sempre lançam 2 ou 3 capas. Essa é sensacional. Essa é muito boa, muito legal mesmo. Eu concordo com vocês. Essa aqui, inclusive, está bem mais feita, mais bem feita. Vocês podem perceber que o pescoço está bem feito em cima do uniforme, né? Tem uma outra aqui também que eles utilizaram, que é justamente a capa do filme, né? Da série. Isso. Também ficou bem legal. Eles podiam ter usado qualquer uma dessas duas, mas foram usar aquela outra lá, que parece que a cabeça está em cima de um negócio super estranho, super estranhão. A cara dele tá muito sério também, muito espantado com alguma coisa. Ai, meu Deus! Ai, meu coração! Ai! Não parece que ele tá para cantar um hino de alguém aí? Ó? Ele põe a mão no coração e vai cantar o hino aí. Ele tá em Romulus, cantando o hino romulano. Pode ser. Aí saber o que é que fizeram com ele. Mas... Vida longa ao Império, é isso que ele tá fazendo. Pode ser. Ele devia estar com a mão fechada, então, né? Tá bom. Mas ficou bom. Mas, de qualquer maneira, o bom desse negócio é que lançaram o gibi, né, o Countdown aí, já dando uma preparada do porquê do que a gente vê no trailer, né? Mas... Infelizmente não lançaram no Brasil, né, César? Nunca lançam no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, não tem mercado para isso, né? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas não tem mercado porque o pessoal não gosta de ler, né? Mas tudo bem. Mas e a história, gente? O que vocês têm a dizer da história? E aí, Murilo, você tem várias teorias, umas são bem interessantes aí. O que você diz para nós dessas histórias? Você pode ver que aqui, né? Só desculpa. Aqui vocês vão perceber que eles estão na Terra em 2386, né? Começa daí. Isso. Nós tivemos 2 gibis, tá? Countdown. O primeiro foi em 2009, é o Countdown para o filme que teve, né? A nova trilogia de filmes do J.J. Abrams, né? O primeiro gibi, Countdown, explicou um pouco mais o que aconteceu na explosão de Romulus, tá? Nesse gibi, nós estamos em 2387, um ano após a primeira página do gibi do Picard, tá? E 2 anos onde se passa a história do gibi do Picard, tá? Eles começam o Countdown de 2009 em 2387, com o Nero minerando um primeiro planeta do sistema Phobos, tá? Phobos é uma estrela muito antiga no Império Romulano,
e que ele está morrendo, a estrela está morrendo e está se tornando uma supernova, tá? A mineração do Nero faz uma descoberta muito grande que eles acham no seu interior grandes depósitos nunca antes vistos de decalítio, né? Um material muito raro e muito volátil que foi utilizado mais para frente, né? Para gerar a matéria vermelha que é utilizada no filme. E aí, Engler, o que você acha também? Deixa o Engler falar alguma coisinha aí também, Murilo. Tá bom. Então, como o Murilo estava falando, esse gibi de 2009 é muito importante para a gente entender e tentar amarrar a história agora do Star Trek Picard. Porque no gibi atual do Picard, parece que, na primeira página, os romulanos já foram extraditados, já são refugiados na Terra. Inclusive, os 2 romulanos aparecem nos vinhedos do Chateau Picard. Então, eles estão comentando uma coisa sobre Picard como se ele já tivesse salvo essa população romulana. No entanto, a gente vê em 2009 que essa estrela Phobos ela está instável, está próximo a um planetóide com muito decalítio, que é a matéria-prima da matéria vermelha. Todo mundo que é trekker e conhece matéria vermelha sabe o que acontece com ela. E existe aí um aumento das ondas gravitacionais, da pressão gravitacional nesse local onde eles estão minerando, que sai da escala do computador da nave. Então eles têm que sair dali rápido, porque a gravidade está tão intensa que eles vão ser capturados pela estrela. E essa estrela acaba tendo erupções e capturando esse planetóide e captando esse decalítio todo que tem nesse planetóide e causando uma intensificação da radiação ou da explosão dessa erupção da estrela. E isso é um fator muito importante para Spock e Nimoy lá no Senado do Império Romulano. Mas não se esqueça que isso que você está falando é só uma teoria sua, porque no gibi não está escrito nada disso. Eu volto a frisar isso. É a nossa opinião. Não está escrito isso, porque aqui, exatamente, o que eles determinam aqui é que o principal é que eles não sabem que o Sol vai se tornar uma supernova. Eles não sabem disso. Eles sabem. Não, eles descobrem. Não, eles descobrem. Está escrito aqui, ó. Eles determinam a radiação do planeta, aí descobrem que vai ter uma supernova, tanto é que eles estão minerando, e exatamente como o Engler falou, eles veem que vai se tornar uma supernova, eles saem de lá correndo. Aí vem a teoria de vocês, interessante, que como ele expandiu, ele absorve o planeta que está cheio de decalítio. Mas no momento que eles estão minerando em 2009, em 2009 não, né? No gibi de 2009, eles percebem que eles estão lá. Tanto é que ela grita aqui, olha, a radiação da estrela está instável, parece que vai se despedaçar. Ela diz isso aqui, ou seja, ela não está sabendo ainda disso. Ela sabe nesse momento, e o gibi aqui conta que eles tinham descoberto o decalítio, né? Que é a matéria é a base da matéria vermelha e tudo mais. Bom, mas enfim, isso aí é uma teoria muito interessante, né? Porque se tornou uma supernova tão grande que absorveu todo o Império, né? Que é o que o Spock fala aqui no Senado romulano, e o pessoal não acredita, né? Tiram até um sarro dele, aqui dão uma risada e tal. Então, ele diz, eles dão risada. Mas aí que tá, é nesse ponto aí, ó. Ele fala que o Phobos é um dos mais velhos sistemas no Império Romulano. Sim. É uma estrela mais velha e está há mais tempo sendo estudada. Eles sabem que vai se tornar uma supernova. Ela está decaindo. Só que sim, eles sabem, mas não sabem que momento seria, né? Mas ela vai ser diferente de todos os que a galáxia já viu. Eu acho que o ponto ele fala claramente isso. Que entra em conflito com os 2 gibis é que, nesse momento, eu pensava anteriormente que o Senado Romulano não acreditava na supernova Phobos. Mas com o gibi atual, eu mudei de opinião. Eles sabem que Phobos vai entrar em supernova porque aceitam a ajuda da Federação para fazer o esvaziamento de populações, de planetas, de colônias romulanas, mas eles não acreditam que essa explosão, que essa supernova, vai chegar a atingir Rômulus. Eles acham que Rômulus nunca vai ser atingido e eles não precisam se preocupar. E é isso que Nimoy tenta explicar para eles no gibi 2009,
que vai pegar sim Romulus e eles têm que evacuar. Por isso que ele tenta usar a matéria vermelha para neutralizar Romulus. Na realidade, ele quer que os romulanos cedam o decalítio para ele poder produzir a matéria vermelha, e aí eles não querem ceder. É isso que acontece aí. Está escrito aí nesse momento que ele está falando, e aí o pessoal tira um sarro da cara dele, e aí vem também essa história que o Engler acabou de dizer, que as melhores mentes vulcanas também, romulanas não acreditam que a supernova vai atingir o planeta, e etc. Uhum. Mas voltando... Mas eles sabiam que iam atingir os sistemas próximos. Eles começam a fazer a evacuação. Claro. O link entre o gibi de 2009 e o gibi atual de Picard é esse, que eles sabem que vai atingir os sistemas próximos e começam a fazer a evacuação desses sistemas próximos. Sim, mas 2 anos depois, né? 2 anos depois. No gibi do Picard, eles estão 2 anos antes. Isso. Eles estão 2 anos antes e eles descobriram que vai ter o problema, né? Que vai ter essa supernova, exatamente, que vai ter essa supernova através de interceptar comunicações romulanas. E ainda assim, os romulanos são reticentes em ceder pedir ajuda, né, para a federação e tudo mais. Aí o gibi vai se desenrolando em cima disso daí, uma coisa bem interessante. Aí vamos seguir aqui na base do gibi que a gente estava lendo, né? E eles têm aqui, ó, eles estão oferecendo ajuda e a Enterprise está em Não é Enterprise. A Enterprise não, desculpe, a nave do Picard, que não é mais a Enterprise. O SS Verity. Isso, verdade. Verity. Isso. A linda nave, classe Odisseia. Só um parênteses, né? Essa é uma classe Odyssey, com certeza, muitos comentários aí dos trekkers durante a semana, isso aí pudesse ser uma classe Dreadnought, outra classe, não é. Essa é uma Odyssey e é exatamente a classe da futura Enterprise F, que nesse momento não existe ainda, mas já tem um protótipo aí como o USS Verity, quer dizer, verdade. Isso aí. E eles estão em órbita de Romulus, né? Parados lá, né? Aí o Picard reclama de algumas coisas, ele tem algumas conversas mas eu não vou entrar em detalhes das conversas dele, né? Porque aí seria dar muito spoiler. E com umas conversas bem interessantes com a número 1 dele, né? Que é uma moça e tudo mais. Isso a gente pode falar. Isso a gente pode falar. Ela apareceu no trailer, né? É a Raffi Musiker. Ela é a number 1 do Picard nessa nova nave dele. E ela tem uma intimidade muito grande com ele. Ela fala com ele como se fosse íntima dele, né? Amiga dele, ou filha dele, alguma coisa assim, parente dele. E ela não o chama de capitão, ela não chama de almirante, ela chama de JL, que nunca foi visto isso antes. Quer dizer, só ela chama ele de JL. Alguma coisa tem na história dos dois, e eu tenho uma teoria que ela é filha da Gaina, por isso que ela é tão íntima do Picard. O que você acha? É muita intimidade, né? É muita intimidade, assim, uma comandante de ficar chamando o almirante da frota de JP. JL, né? Jean-Luc. Jean-Luc. Que é esquisito. É muita intimidade isso daí. Ele questiona ela em determinado momento, porque ele pergunta para ela se ela nunca mais vai chamar ele de almirante, ou seja, alguma vez já chamou ele de almirante. Que nunca mais vai chamar ele de almirante, e ela fala que é antiprodutivo ter discutir títulos. Com ela. Isso. Não, discutir com ela não. Ter títulos, é antiprodutivo ter formalidades. Mas enfim, a Enterprise também, ela é... Enterprise, olha, eu fiquei com a Enterprise na cabeça. A Verity... Você quer Enterprise, você quer! Mas não é Enterprise. A nave do Picard, vamos falar assim, a nave do Picard, os romulanos, né, pede para ele evacuar. Aí vai começar a história para valer, né? Tem algumas coisas bem interessantes. Ele pede para evacuar um planeta que está nos limites do Império Romulano, que tem o nome eu esqueci o nome agora. Yat Beta. O nome é bem legal. Beta. Isso. Esse planeta está nos limites do Império e próximo da zona de radiação ou de explosão. Né? Ele provavelmente vai ser... Provavelmente será afetado. Provavelmente. Então, provavelmente vai ser o estopim do Picard sair da frota. Também. Tem alguma coisa que acontece aí. Eu já até desconfio que pode ser. Mas esse Yuiat Beta,
Nossa, mas eles não têm onde descobrir nome mais esquisito, né? Bom, eles têm que evacuar lá 10 mil romulanos, que são os colonos deste planeta. Só 10 mil, né? Só Só 10 10 mil. mil, só 10 mil romulanos. Então, para você ver como essa nave é grande, né? Porque ela vai sozinha lá para recuperar 10 mil seres vivos, né? Que é o que cabe nela, até um pouco mais. E é interessante, César, que eles tentam, quando chega no planeta, fazer uma sondagem no planeta, e os romulanos têm defesas que impedem essa sondagem, Isso. e o Picard comenta isso, que não dá para saber o que tem lá embaixo, só descendo. Não só nesse planeta, né? Em todos os planetas. Ele fala como se é uma coisa comum que ele vai em qualquer lugar que ele vai lá, o pessoal bloqueia os sensores, né? Não deixa Parece ver. chinês. Exatamente. O negócio parece chinês. É. Eu posso fazer um parênteses sobre essa nave? Pode falar. Essa nave, né, ela veio direto do jogo Star Trek Online. É a primeira vez que a gente vê ela assim, né, se a gente considerar o gibi canônico, é a primeira vez que um elemento, né, mais um elemento, né, do universo expandido, o primeiro elemento do jogo Star Trek Online é canonizado, né, oficialmente, né, no universo de Star Trek. E para falar nela, ela é grande, viu? Ela tem 1.062 metros, tá? Ela tem bem maior que a 148, Enterprise E. Bem maior que a Enterprise E. Ela tem 148 metros de largura, tá? Ela tem uma tripulação estimada em 2.500 tripulantes. Isso no jogo, claro, né? Ela alcança uma velocidade de dobra máxima de 9,99, tá? Ela tem a tecnologia de transwarp também, e também, né, no jogo Star Trek Online, as naves do século 25 já tem também o Quantum Slipstream Drive, né? Que é aquele tunelamento que a Voyager conseguiu fazer durante alguns minutos somente e que economizou muito tempo para a volta da casa dela. Isso já é padrão em todas as naves da Federação. Ou seja, eles utilizaram a tecnologia Borg que a Voyager trouxe de volta na nave, né? Eles começaram a utilizar. E aí é interessante saber que em vários trailers, os romulanos também têm essa tecnologia. Se vocês lembrarem nos trailers, tem lá um cubo Borg lá que ele está refeito, né? Onde, inclusive, eles usam a mão de obra escrava lá por algum motivo, né? Que é, inclusive, a introdução que tem nesse gibi para isso, que a gente vai falar logo a seguir. Então, Engler, o que você tem mais a dizer? Então, eles chegam lá nesse planeta Yat Beta e descem para conversar com a governadora. E é interessantíssimo que a governadora é loira, não sei se vocês estão podendo ver aí, vai aparecer uma governadora loira, e todo Romulano é moreno, né? Falando um parênteses aqui agora, quem era Romulana loira em Nova Geração? Quem era? Pois é, eu acho que tem uma atriz escondida no elenco de Star Trek Picard, que nós vamos ter o prazer de rever, que é a Tasha Yar, ou a Sela, que seria a filha, né? Que é a mesma atriz que faz. E essa talvez seja uma parente da Sela, filha da Tasha Yar, porque ela é loira, é só ela que é loira, e ela é governadora aí desse planeta, né? E aí ela fala para eles podem olhar o planeta à vontade, tá, mas vamos evacuar, nós precisamos sair daqui e tal. Isso. E aí o Picard vai descobrir uma coisa trágica. Exatamente. Ele inclusive, esse planeta é o primeiro local onde eles dão acesso total para eles andarem pelo planeta, falarem com os romulanos de lá, né, os colonos e tudo mais, coisa que não fez em nenhum outro lugar. E aí vem umas coisinhas, ele vai começar a falar com as pessoas, né, descobre lá uma coisa que parece uma uva, né, que ele tem lá, uma plantação parecida, né. Os romulanos não gostam só de cerveja, né, César? Não. Eles têm um vinho romulando agora, pelo visto. Vai começar a aparecer no nosso coquetel, hein, César? Vinho romulano, não esqueça disso. Olha, ela não pode esquecer, exatamente. Bom, e aí, é claro. E aí é que eles vêm aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui os parentes distantes do Grot lá Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, né? Os parentes distantes do Grotes, os Grotes aqui, ó.
que são os habitantes, os nativos do planeta. Aí é que começa a encrenca. Aí que sobe a música. Isso, eu vou deixar o Murilo falar um pouco dos Grotes. Grutes, né? Não Já sei que a como gente é que eles... vai... E aí, de repente, o Picard se dá de cara com esses habitantes locais dos planetas. E ele pergunta, ué, mas também tem nativos locais? Quantos são? Ah, são cerca de 2 milhões de habitantes dentro desse planeta. Ué, mas nós não vemos preparados para evacuar tantas pessoas assim, né? E os romulanos, né, com toda a sua arrogância, falou, mas a gente nem não são pensou 2 em milhões, são evacuar eles. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões, desculpa, 5 milhões de habitantes. E os romulanos com toda a sua arrogância, mas a gente nem pensou em evacuar eles. Eles ficam aí, o planeta destrói, não tem problema não. Uma coisa interessante nesse ponto é uma característica romulana que nós nunca soubemos. Eles são escravocratas. Nós não sabíamos. São escravocratas. Escravizam os povos que eles escravizam os povos. A gente nunca soube disso, né? Eles chegam lá e eles acham que eles estão dando o benefício da cultura romulana para eles, né? Que nada mais é do que uma referência à Roma Antiga, mais uma referência à Roma Antiga. Roma Antiga, né, quando invadia os outros países, que não eram países, né, mas eram os outros povos, né, eles escravizavam os povos locais para trabalhos na Roma Antiga, né, e se vocês lembrarem, os romulanos nada mais é que uma referência a essa Roma Antiga. E também a justificativa dos romanos era justamente isso, que eles estavam dando benefício da cultura romana para esses povos que eles chamavam não de primitivos, mas chamavam de bárbaros. É mais uma referência, mas a gente nunca soube em nenhum momento que os romulanos tão evoluídos, né, quanto à federação em termos de tecnologia, armamento, inteligência, o que for, fossem escravocratas de seres que são tecnologicamente inferiores, ou culturalmente, como eles dizem, mas é tecnologicamente inferiores a eles, né? E aí, mas, César, fala, Murilo. Mas César, a gente não já tinha visto isso com os Remanos, que os Romulanos fazem a mesma coisa com os Remanos, que é o planeta Remus, né, o vizinho deles. Eles utilizam a população local, lá, os Remanos, para fazer extração de lítio do planeta. Mas então, era uma coisa assim muito local, tanto que os Remanos, eles participam das guerras, né? Eles, quando chega o Nero lá, que ele vai... Nero não, como é que chamava lá o Shinzun. O Shinzun, ele lidera os Remanos têm inteligência e tecnologia, né, que eles participam da guerra contra o domínio, né, tanto que eles sobrepõem. E fica um negócio meio estranho, eu entendo perfeitamente o que você está falando, é uma excelente lembrança isso dos Remanos, que eles usam como força de trabalho e tudo mais. Mas povos de outros planetas que não fossem tão próximos a ele é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez. É verdade, os Remanos aparecem no cinema como sendo um povo coligado ou irmão dos Romulanos, né? Eles são como que uma associação de dois planetas muito próximos e dois povos unidos. Só que, na verdade, os Romulanos se sobrepõem sobre os Remanos e quase escravizam mesmo. Isso. Né? Há tanto que o Shinzun era um ex-Remano, né? Que ascendeu e quis dominar Rômulo. E, inclusive, nesse gibi, quando o Picard chega nesse planetóide, a governadora Shiana, que é essa loira que eu acho que é parente da Sela, ela diz isso, Picard, o herói de Rômulus, porque ele acabou com o Shinzu, né? Então ele já é conhecido no Império Romulano como um herói porque ele tirou o tirano Shinzu da jogada e estava tentando se sobrepoer ao Senado Romulano, né? Exatamente. Então eles confiam um pouquinho no Picard porque ele teve esse passado aí e tal. Mas isso não é suficiente para respeitá-lo quando ele diz que é inconcebível para a Federação deixar uma população primitiva morrer de 5 milhões aí. E que isso ele vai ter que avisar a Federação. E quando ele fala que vai ter que avisar a Federação, aí que ele dança. Ele foi muito ingênuo. Né? Exatamente. Então, esse é o primeiro gibi, né? A gente vai ver muita coisa ainda dos Romulanos e muita coisa do Picard. Ainda é uma pequena introdução. O que eu tenho de teoria nisso daí?
Por que que ele fala que ele briga com a federação? Então, uma teoria que me apareceu foi o seguinte: ele vai tentar, não sei o que vai acontecer nos próximos gibis, mas ele vai tentar, de qualquer maneira, porque é uma característica do personagem, do Picard, salvar esses 10 milhões. 5. E não resgatar não só resgatar os 10 mil romulanos. É aí que eu acho que ele deve receber alguma ordem da federação para resgatar os romulanos, como também recebeu uma ordem da federação em Insurrection, que era para abandonar o planeta, e ele não o fez, né, que ele era para abandonar o planeta lá, que era o... Agora não lembro o nome do planeta, mas Insurrection, e ele não o fez, então vai acontecer alguma coisa muito parecida. Um motim, exatamente. Então vai acontecer alguma coisa muito parecida nesse coisa. É claro que, se for isso, eu acho que os roteiristas podiam ser um pouco mais criativos, né? Porque eles ficam pegando, se for isso, eu não sei se é isso, eles ficam pegando histórias antigas e dando uma repaginada para fazer a mesma coisa aqui. Né? O que você eu acha? achei muito interessante o Picard na última cena, na prisão romulana, fazendo sua reflexão, né? E nessa reflexão, essa cena mesmo, essa reflexão me dá a entender de que ele vai abandonar, essa é a minha teoria, ele vai abandonar a frota estelar por causa dessa situação toda e porque provavelmente a frota vai mandar ele resgatar só os romulanos e não os outros 5 milhões de habitantes. E isso vai deixar ele muito descontente e ele vai acabar deixando a frota estelar. Mas aí, o que eu acho que vai ligar 2009 com este gibi agora vai ser exatamente isso. Ele vai, de alguma forma, ser extraditado para a federação vai aceitar a condição romulana de tirar os 10 mil romulanos apenas em troca da liberdade do Picard, e o Picard recusa ir voltar para a federação e vai para Vulcano, se torna embaixador da Terra em Vulcano, e aí que linka com o gibi de 2009, onde ele vai começar a tentar agir como embaixador nas mediações desses conflitos todos, em vez de ser um militar, em vez de ser um oficial da frota. E aí aparece no gibi de Countdown em 2009, que seria no 2387, como embaixador Picard. É isso aí, então é minha teoria também, exatamente. Nossa senhora, vocês estão doidos. Assina embaixo. 2 anos antes eles já estão sabendo das coisas. Em 2009 eles descobriram naquele momento. Eles estão 2 anos antes descobrindo as coisas. Não, em 2009 eles sabem que vai afetar o Império todo. Não, eles descobrem a super... Não é. Claro que é, claro que é. Eles descobrem a super... Claro que é. Vixe. O Senado acha que Romulus nunca vai ser destruído. O senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Só o local ali. De jeito nenhum. Ele não vai ser nada de embaixador, mesmo porque na primeira cena desse gibi aqui, ele já é considerado o salvador dos romulanos. É a primeira cena. Ele arriscou tudo para salvar esses dois aí. Tu sabe o que ele fez? Os 10 mil, sei lá quem, entendeu? Bom, eu não sei. Eu não vou compactar dessa ideia, que para mim, de jeito nenhum, ele vai se tornar embaixador, e em 2009 é naquele momento. Eles vão acabar com a linha Kelvin. Não tem problema, contagem regressiva para o dia 18 de dezembro, quando sai o GB 2. Exatamente. Isso. Aí nós vamos saber uma parte. O pior é que o 3 vai ser só depois que começar o Star Trek Picard. Né? Só em 26 de janeiro, isso que vai ser dureza. Então. 26 de janeiro, é muito longe. É muito longe. Mas o tempo é senhor da razão, e aí eu vou esperar de vocês disserem para mim, como sempre, dizendo que eu estou certo. Ou não. Não adianta, eu estou certo. Novamente estarei certo. Pessoal, é muito interessante esse gibi, eu acho que vale a pena vocês procurarem, ou se for o caso, até comprar pela Amazon. Comprem. Amazon você consegue comprar ele em edição digital, né? Eu comprei pelo Amazon Kindle, então você gasta lá $5 e consegue receber imediatamente o download para esse aplicativo Kindle da Amazon, e aí você lê o gibi em inglês, né? Se você não tiver acesso em inglês, existem outros meios romulanos aí para você acessar em português, né? Tem alguns meios invisíveis, né? Como a gente já citou no nosso último Tracker Day. Quem foi lá está sabendo o que significa isso. E aí você vai ter acesso a essa história, que é muito interessante, e que vai te dar um prelúdio para Star Trek Picard, que é uma série que eu acho que vai ser sensacional, tem tudo para ser excelente.
E o segundo, Gibi, agora 18 de dezembro, também você vai poder baixar pela Amazon, comprando aí, gastando aí $5 mais ou menos, e aí você consegue estar por dentro disso. Eu acho que vale muito a pena. Com certeza vale a pena. Mas façam isso. Entrem na Amazon, baixem o gibi, comprem o gibi, façam uma coisa oficial. Gente, infelizmente nosso tempo já está no final aqui. Eu queria agradecer muito a participação do Murilo, que veio mais para apoiar as teorias malucas do Engler. Mas agora tudo bem. Já é Tenente Murilo, hein? Já virou Tenente Murilo agora. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Já virou Tenente aqui agora. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por tudo. Adorei o Star Trek Picard. Estou muito ansioso pela série e vamos aí para os próximos eventos. Certo. Engler, suas despedidas, por favor. Pessoal, então esse foi mais um falando sobre Star Trek Picard. Acompanhe a gente nas nossas mídias. Manda um e-mail para a gente no startrekkers2014@gmail.com com seu nome e seu telefone, que a gente coloca você no nosso grupo oficial do WhatsApp, um grupo que fala todos os dias sobre Star Trek, todas as novidades você fica sabendo em tempo real. E agora, na CCXP, dia 4, 5, 6, 7 de dezembro, nós vamos estar lá mostrando fotos e cenas de um stand da Amazon Prime sobre Star Trek Picard, uma experience de Star Trek Picard. Vocês que não podem ir para o CCXP, fiquem sintonizados com a gente vai colocar aqui no canal também as fotos, vídeos que a gente conseguir fazer, mostrando esse stand, e se tudo der certo, se Keylis nos ajudar, nós vamos estar dentro do Auditório Cinemark, lá na CCXP, mostrando o painel com 4 atores de Star Trek Picard, que vão vir aqui para o Brasil. É a primeira vez que a gente tem um painel de Star Trek na CCXP, valorizando Star Trek pela primeira vez. 4 atores. Bom, gente, isso, 4 atores. E, gente, eu agradeço muito novamente todos vocês. Comprem o gibi pela Amazon e leiam ele em papel digital. Vocês vão tirar suas próprias conclusões. Se possível, também comprem o de 2009. Aí vocês podem comparar um com o outro e tirarem, claro, as suas conclusões, verem. Comenta aqui embaixo as teorias. Eu ia chegar lá. Aqui embaixo vocês podem deixar suas teorias, deixar o seu like e tudo mais, se inscrevam no nosso canal, assim toda vez que nós tivermos um novo vídeo, vocês ficam avisados, ou seja, ativem o sininho que está aqui embaixo também, é só ativar o sininho. E eu queria também lembrar que nós, além de quem não pode entrar no WhatsApp, nós também temos os nossos grupos do Facebook e página da internet, www.startrekkers.com.br, o nosso Instagram Star Trekkers, com quase 30 mil seguidores, nós temos lá, e, ou seja, diversas mídias para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo e entrarem em contato conosco. Gente, eu queria agradecer novamente a presença dos meus colaboradores e amigos, e vida longa e próspera. Até a próxima, gente. Valeu. Até a próxima. Valeu.